eu ver se hoje vai aparecer aqui. Ó, eu falei, hoje é um novo dia. Sempre. Cada dia é um novo dia. Hoje foi mais fácil. Citar você aqui. Compartilhar lá no César para o pessoal que quer acompanhar por lá. Uhum. Deixa eu ver aqui agora se eu consigo compartilhar no teu perfil, na linha do tempo de um amigo. Sim. Oh. Pronto, os nossos amigos que têm amizade a você já estão nos escutando, assistindo e orando conosco. Que bom. Bom dia, queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Hoje é dia 28 de agosto e eu estou com um estreante aqui na apresentação do Evangelho da Família da CESDA. O nosso amigo Iraci, esposo da Janete, está nos falando lá do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Walter. Bom dia aos irmãos que nos assistem. É uma honra e uma gratidão a estar tendo esta oportunidade de estar aqui no CESDA, né? Contribuindo para a divulgação do Evangelho de Jesus. E que ele esteja conosco nesse trabalho. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, obrigado a você, a Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Vamos... Ó, gente, pra você ter uma ideia como é que o trabalho, a seara do mestre não tem fronteiras. Nada lá do Rio Grande do Sul, já vê a Janete, agora o Iraci, que é a esposa dela, daqui uns dias tem o Andrew. Então, assim, graças a Deus. Eu digo que quando eu vou conversar com essas pessoas, a espiritualidade já foi na frente, eu chego, já está o cafezinho na xícara, a cadeira puxada, e eles já estão tudo sabendo. Não precisa de eu fazer nada, eu só chego lá para falar, já sei. Não é assim, Iraci? É verdade. O trabalho não é bem nosso, não. A gente somos só os instrumentos, né? Graças a Deus que a gente tem essa oportunidade de trabalhar. Vamos fazer o seguinte, o Livro dos Espíritos, vamos fazer uma questão antes das 9 horas? Saiu lá da 525, do capítulo 9, livro 2, que fala sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal. O subtítulo é Influência dos Espíritos sobre os acontecimentos da vida. A pergunta que Kardec formulou foi: os espíritos exercem uma influência sobre os acontecimentos da vida? Os nossos irmãos respondem: seguramente, visto que te aconselham. Olha, é lógico que eles têm influência. Não há como negar que nós estamos cercados de vida inteligente. A única diferença entre nós e aqueles nossos irmãos que estão na erradicidade é que nós temos um corpo físico. A inteligência é um atributo da consciência, que é atributo do espírito. Então, nós estamos cercados. Nós fazemos uso do nosso livre-arbítrio. Aí, dentro da mesma questão, Kardec pergunta: eles exercem essa influência de outro modo, que pelos pensamentos que sugerem, quer dizer, eles têm uma ação direta sobre o cumprimento das coisas? Eles respondem: sim, mas eles não agem nunca fora das leis da natureza. Aí tem uma explicação. Imaginamos injustamente que a ação dos espíritos não deve se manifestar senão por fenômenos extraordinários. Quiséramos que nos viessem ajudar por meio de milagres, e nós os representamos
sempre armados de uma varinha mágica. Não é assim. Eis porque sua intervenção nos parece oculta e o que se faz com seu concurso nos parece muito natural. Assim, por exemplo, eles provocarão a reunião de duas pessoas que parecerão se reencontrar por acaso. Eles inspirarão a alguém o pensamento de passar por tal lugar. Eles chamarão sua atenção sobre tal ponto, se isso deve causar o resultado que querem obter. De tal sorte que o homem, não querendo seguir senão seu próprio impulso, conserva sempre seu livre-arbítrio. É aquilo que eu falei. A decisão é tua, é minha. Nós recebemos as coisas como que por intuição. A decisão, gente, é sempre minha. A gente é muito mais influenciado do que a gente imagina, mas a decisão é sempre nossa. Quer comentar mais alguma coisa, Iraci? Você? Eu acho que é isso, disseste tudo, né? Os espíritos, os irmãos nos intuem, né? Aqueles mais adiantados para o nosso bem, que cabe a nós ouvir esses conselhos, né? Ou não, né? E aqueles menos adiantados também, se deixarmos as portas abertas, também poderão nos influenciar para os caminhos de maior dificuldade, né? Cabe a nós também ouvir, ou não, né? Então, por isso que é importante que a gente esteja alerta às intuições, para saber se essas intuições são do bem ou não. Como diria Kardec, não confiei em todos os espíritos, mas observai se as suas, né, colocações, as suas intuições são para o bem, né? Então, cabe a nós realmente analisarmos os fatos da vida, as intuições, os acontecimentos, e procurar seguir pelo caminho da luz, o caminho do bem, o caminho que une as pessoas, e nos une, nos conecta como seres humanos, em prol, digamos, do trabalho do Cristo, né, do amor à humanidade. Eu costumo exemplificar, eu sempre gostei de desenho animado, sempre. Tinha nos desenhos da Disney uma figura simbólica de um anjinho do bem vestido de branco e um anjinho do mal vestido de vermelho. E os dois tentando influenciar. A grosso modo, é uma ilustração de como são as coisas. A grosso modo. Mas a gente, estudando, a gente vai ver, tá, que, na realidade, quem está no meio é o nosso livre-arbítrio. Mas é 9 horas, é o momento de nos dedicarmos completamente a Deus. E eu os convido para levarmos a prece de abertura a Deus Pai, Deus de piedade, de misericórdia, de amor, de luz e de bênçãos, rogando a Ele que nos permita levarmos de tuas bênçãos, de tua luz, juntamente com as nossas boas energias, a todos aqueles nossos irmãos, onde quer que estejam, através do Evangelho, de um abraço amigo, de uma prece, de uma boa vibração. Rogamos a Deus que nos permita a companhia dos devotados amigos do bem, Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Allan Kardec, que possamos aproveitar a companhia do nosso anjo da guarda, ouvindo as tuas boas intuições, os teus conselhos, agradecendo a presença amiga do Mestre Jesus, governador do planeta Terra, que nos ensinou a prece maravilhosa do Pai Nosso, que vamos agora orar a Deus em louvor, em agradecimento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis que caiamos em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Que a paz e o amor esteja com cada um, em nossos lares, em nossos caminhos. Jesus e muita luz. Mais uma vez, eu saúdo nosso irmão Iraci, que está conosco, que vai nos trazer a explanação do Evangelho. Seja bem-vindo, fique à vontade, Iraci. Obrigado, Walter. Bom dia aos irmãos e às irmãs que nos assistem, nas Minas Gerais, aqui no Rio Grande do Sul e pelo nosso Brasil lá fora. Eu sou Iraci de Oliveira, falo aqui de Porto Alegre, trabalhador do Instituto Espírita Terceira Revelação Divina, aqui na nossa cidade. Gratidão, então, por esta oportunidade de aqui estarmos hoje, para falar a respeito do Evangelho de Jesus. Por certo, vivemos um período de dificuldades, um período de transição, em especial em decorrência dessa situação singular em que estamos vivendo, da pandemia, em que precisamos nos adequar às regras das autoridades, onde muitos fatos de provações surgem ao nosso lado, onde precisamos, então, estar, digamos, atentos, obedientes às normas e resignados. E a respeito desse assunto, então, que falaremos hoje, sobre o tema obediência e resignação, que consta do capítulo 9 dos Bem-aventurados, brandos e pacíficos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Instruções dos Espíritos, que nos traz o Espírito Lázaro. Vou trazer aqui o texto que nós refletiremos depois. Diz Lázaro: a doutrina de Jesus ensina a todos os seus pontos a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundem com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Forças ativas, ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. O pusilânime não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfiladeiros da corrupção. Veio fazer com que, no seio da humanidade deprimida, brilhassem os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Cada época é marcada, assim, com o cunho da virtude ou do vício, que tem de salvar ou perder. A virtude de vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Digo apenas atividades, porque o gênio se eleva, de repente descobre por si só horizontes que a multidão somente mais tarde verá. Enquanto que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma pessoa. Submetei-vos à impulsão que vos viemos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra de vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, ai daquele que encerra o seu entendimento, ai dele, porquanto nós, que somos os guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o létago e lhe submeteremos à vontade rebelde por meio da duplação do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa terá de
cedo ou tarde ser vencida. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvidos ao ensino. Lázaro, Paris, 1863. E a obediência e a resignação, por certo, são virtudes irmãs da fé e da caridade. Permitam-me aqui fazer um registro. Em 28 de agosto de 1900, há 120 anos atrás, era criado no interior de Sacramento, na Fazenda Santa Maria, o Centro Espírita Fé e Amor. Consta que, através da mediunidade do senhor Mariano, ou tio senhor, o espírito do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, que havia desencarnado ainda naquele mesmo ano, por meios do médio, das mãos do médio, ditou a ata, nomeou a diretoria e, no final da mensagem, escreveu: está fundado o Centro Espírita Fé e Amor. E foi nesse mesmo centro que o nosso querido espírito e amigo Eurípides Barçalufo iniciou, a sua iluminada trajetória no Espiritismo. Temos aqui, então, 3 irmãos. O tio senhor, um espírito que, à semelhança de Paulo de Tarso, que espalhou igrejas pelo Oriente Médio e pela Ásia, espalhou centros espíritas pelo interior das Minas Gerais. Eurípides Barçalufo, esse apóstolo da caridade e do estudo, e Dr. Bezerra de Menezes, também apóstolo da caridade e do amor para com todos nós brasileiros. 3 espíritos de luz que iluminam os nossos caminhos. Assim, nossos cumprimentos à direção da casa e a todos os seus trabalhadores encarnados e desencarnados do Centro Espírita Fé e Amor. E um abraço fraterno aos irmãos Nilberto, Roberto, Luzia, Ney, e, em nome deles, a todos os demais trabalhadores daquele centro de fé e de amor. Vamos, então, ao tema de hoje, propriamente dito, iniciando pelo Livro dos Espíritos, a obra basilar da doutrina espírita. E na questão 924, do livro 4, Esperanças e Consolações, Penas e Gozos Terrenos, Felicidade e Infelicidade Relativas, é o título. O codificador pergunta aos irmãos espirituais: haverá males que independam da maneira de agir que atinge um homem mais justo? Haverá algum meio de ele se prevenir desses males, Então os irmãos nos respondem: o homem deve resignar-se e sofrê-los sem murmurar, se quer progredir. Entretanto, sempre encontra consolações na própria consciência que lhes dá a esperança de um futuro melhor, desde que faça o que é preciso para obtê-lo. Então, precisamos encontrar a consolação na nossa própria consciência e no sentimento do dever cumprido, e buscando sempre o nosso progresso moral e intelectual, resignados com as situações em que a vida nos apresenta, que, por certo, sempre no fundo, quando a compreendermos corretamente, perceberemos que todas as vicissitudes que enfrentamos vêm para o nosso bem e para o nosso progresso. E no mesmo sentido, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador, ao falar do jugo leve, nos ensina que todos os ensinamentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, o que tem ocorrido com frequência nesses tempos de pandemia, pessoas próximas a nós desencarnando. Então, encontram-se as consolações na fé no futuro
e em confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Aqui ele está falando justamente da resignação, como o bálsamo que alivia as dores, os sofrimentos e as aflições. E segue. Entretanto, Jesus fez depender de uma condição a sua assistência e a sua felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ele ensinava, mas o jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. A obediência à lei de amor, a obediência à lei de Deus, que vem nos trazer a luz do mundo para o nosso progresso. Na obra O Código do Monte, o irmão psicólogo Sérgio Lopes, no capítulo que fala sobre bem-aventurados os brandos ou os mansos e pacíficos, ao tratar da mansuetude, nos conta uma história bastante recorrente nas ruas das nossas cidades de hoje em dia. Diz ele: no meio do trânsito, alguém põe a cabeça para fora do carro e distribui ofensas e palavrões aos carros que circulam ao lado. Uma primeira pessoa em seu carro consegue não se afetar, percebe que a briga não é com ela e segue adiante. Mas a segunda retribui na mesma face. E por detalhes, ambos desconhecidos, ali não se envolve em uma briga no meio do trânsito. Por que será que o primeiro conseguiu ficar calmo e não se envolver? E qual a diferença em relação àquele segundo? Provavelmente, o primeiro já tem adquirido virtudes que o outro ainda não adquiriu. Virtudes como a humildade, a mansuetude, que levam à obediência às regras do trânsito, ou às regras sociais, né? De forma natural, sendo indulgentes e resignados com as falhas dos outros. Já compreende, mesmo que instintamente, sem perceber, né, que está, digamos, não deve se envolver com agressividades ou com gestos que possam causar mal a ele ou a outrem. O segundo, por certo, irá dizer para ele mesmo ou para aquele que esteja ao seu lado: eu não levo desaforo para casa. Ao que indica, esse irmão ainda está com o espírito sujeito aos instintos mais agressivos e às influências do orgulho e da vaidade, muito semelhante àquele que fez a provocação. Então, temos aqui duas pessoas agitadas no trânsito, causando discussões, sujeito a levar a confusões e a briga, em que poderão se prejudicar ou até mesmo prejudicar aqueles outros que estão ao seu lado. E um calmo, resignado, manso, seguindo adiante. Indicando que, como espíritos, ainda temos muito trabalho a fazer na lapidação dos nossos vícios e na construção das nossas virtudes que nos elevam. O capítulo, então, 9, Bem-aventurados os brandos e pacíficos, inicia citando duas bem-aventuranças. Bem-aventurados os brandos, porque possuirão a terra, e os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus, Mateus 5:5 e Marcos 5:9. Temos aí duas promessas do Cristo: a herança da terra e a condições de filhos de Deus. A doutrina dos Espíritos nos ensina que, por certo, devemos, antes de conquistarmos o mundo, conquistarmos a nós mesmos. Então, que terra Jesus está falando? Que território a ele se referia?
Por certo, poderemos dizer que ele está falando justamente do território interior de cada um, onde nascem as virtudes e a partir dali se irradiam para a nossa família, para os ambientes de trabalhos e os ambientes sociais. Assim poderíamos dizer com Jesus: bem-aventurados os brandos e pacíficos, dóceis, porque possuem a si mesmos, conseguiram o seu autocontrole, o seu autoconhecimento. Pois venceram em si, então, as agressividades e conquistaram a mansuetude, a obediência e a resignação, desígnios do nosso Pai Celestial. Os seguidores do Cristo devem, então, ser conhecidos pelos esforços que empreendem na conquista da paz, de bons pensamentos, bons sentimentos, boas palavras e boas ações, de forma a que realmente adquiram as condições de serem chamados filhos de Deus. Sabeis que foi dito aos antigos, diz o Evangelho, não matareis, e quem quer que mate merecerá consolação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra o seu irmão, merece condenação pelo juízo. E aquele que disser ao seu irmão, raca, merecerá condenação pelo conselho. E aquele que lhe disser, és louco, merecerá condenação pelo fogo. Jesus, Mateus 5, 21 e 22. A lei que Jesus ensina, né, é, por certo, a lei de Deus, do Decálogo, dos 10 mandamentos, quando ele fala, foi dito aos antigos, ele estava falando da primeira revelação. E ele trazia para nós, então, a segunda revelação, a revelação do Cristo, a revelação da lei do amor, da brandura, da mansuetude, da calma, da paciência e das virtudes vividas, porque ele diz, eu vim para cumprir a lei. Cumprir a lei é viver a lei, é viver os ensinamentos do Cristo e do Evangelho. E para nós espíritas, ser espírita também é procurar viver segundo os postulados da doutrina espírita, a terceira revelação. A primeira revelação, então, foi o Decálogo e os 10 mandamentos. A segunda, a lei de Jesus, que nos traz de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E o Espiritismo, então, vem nos conectar, conforme estávamos falando no início, com o irmão Walter, com a espiritualidade. Esse intercâmbio mediúnico entre os dois mundos, o mundo material e o mundo espiritual. Ainda na obra O Código do Monte, ao falar agora sobre resignação, o autor conta a história de uma mãe, de um filhinho, que desencarnou atropelado por um caminhão. Diz a história, segundo a mãe, ele tropeçou, e sei que se ele tivesse caído apenas 10 centímetros antes, não teria sido atingido, diz ela. Sou espírita e hoje entendo que isso tinha de acontecer, mas a dor não há como descrever. Foi a pior dor da minha vida. A dor é física, o peito dói como se estivesse aberto e o coração fosse arrancado sem anestesia. Hoje não dói mais assim, mas ainda fica uma dor de vazio. Isto me faz ser mais espírita, estudar mais, fazer alguma coisa para os outros, ainda que dói quase todos os dias, mas é uma dor com sentido. Quem sofre fica triste, isso é natural. Errado, diferente seria se não sentíssemos tristes com o sofrimento. Mas a dor, ela não é o objetivo em si. Mesmo tanto quanto nas leis morais, não existe a lei da dor ou a lei do sofrimento.
Assim, é muito provável que Jesus falava de bem-aventurados os aflitos, né? Que tirasse, então, dessas aflições e da tristeza, os ensinamentos que as circunstâncias da vida nos proporcionam. Então, não é a dor em si, mas é os ensinamentos que ela nos proporciona para a nossa evolução. E aquela mãe resignada, em que pesa sofrer muito com o desencarne de um filho, e por certo é um dos os maiores motivos de sofrimento que podemos sentir, porque inverte um pouco a ordem das coisas, né? Ela, sabendo e conhecendo a vida espiritual e a sobrevivência da alma com a morte do corpo, então pode se resignar um pouco mais. Diferente daqueles irmãos que não têm fé, os materialistas que não acreditam em Deus, ou na espiritualidade, ou na vida futura, que numa situação dessas poderão, então, sofrer um pouco mais. Mas que, como filhos de Deus, tendo fé ou não, no devido tempo também serão consolados, porque o Cristo é o Cristo Consolador, com a sua doutrina. O Espiritismo vem trazer, então, essa revelação para nós outros. Interpretando um pouco agora o texto do Lázaro, a doutrina de Jesus ensina todos os seus pontos a obediência e a resignação. Então, as virtudes companheiras da doçura e muito ativas, diz ele. A obediência, o consentimento da razão e a resignação, o consentimento do coração. A doutrina de Jesus está no advento do seu evangelho. A obediência da ação de submeter às leis de Deus. E a resignação está em aceitar pacificamente esses desígnios. Portanto, importante seja que consigamos, no nosso existir, no nosso evoluir, buscar o equilíbrio entre a razão e o coração, ou entre a razão e os sentimentos, de forma que possamos ir compreendendo o mundo com mansuetude e com calma, sem ficarmos fanáticos pela falta de raciocínio, né? E também não nos tornarmos céticos, justamente pela razão, não dando vazão aos sentimentos do coração. Equilibremos, então, a nossa razão e os nossos sentimentos. O pulsiname não pode ser resignado ao ponto que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. O pulsiname é aquele que lhe falta a coragem moral, o fraco. E esse tem dificuldade de ser resignado justamente por poder confundir a resignação, então, com submissão, pela sua fraqueza moral, daquele que ainda não conquistou a fortaleza da fé, a fortaleza do entendimento e o conhecimento mais aprofundado de si mesmo. E o orgulhoso e o egoísta, por terem o seu ego supervalorizado, se acharem, como diria nos tempos de hoje, o dono da situação, esses têm mais dificuldade, então, de obedecer às leis de Deus, e obedecer às leis de Cristo, acreditando muito mais nos seus poderes e na matéria, né, do que nos ensinamentos da lei divina. Jesus, então, foi a encarnação dessas virtudes, diz Lázaro, que a antiguidade desprezava. E na época de Jesus, por certo, havia naquele Império Romano corrupto muitos males, né, da corrupção, da tirania, que em alguns pontos do planeta ainda se observa hoje, corrupção e tirania. Parece que isso tem acompanhado a humanidade há muito tempo. Mas, portanto, é época em que a gente renuncia a isso tudo e procure viver como ser humano comprometido, não com o materialismo, mas com os valores espirituais que nos elevam
e permitem com que possamos compreender o mundo em que vivemos, de forma branda, calma, pacífica e resignada. Porque nós podemos mudar a nós mesmos, mas mudar os outros, conforme falamos dos espíritos, né, que influem nas nossas vidas, lá do Livro dos Espíritos, nós poderemos trabalhar e levar aos outros bons conselhos, levar a mensagem de Jesus, mas cabe a cada um no seu tempo entendê-las, interiorizá-las e praticá-las. Que aqueles que nos ouvem a nós possamos, então, interiorizar esses ensinamentos, pois esse é o objetivo da mensagem de Lázaro. O que dizer que cada época é marcada com o cunho da virtude ou do vício, que tem de salvar ou perder. A virtude de vossa geração é a atividade intelectual, e seu vício é a indiferença moral. E olha que isso aqui é nos anos de 1850 e 1860. Será que hoje ainda temos as virtudes da intelectualidade e o vício da indiferença moral? Será que isso ainda continua em nossos tempos? Por certo, sim, em nossa época ainda se observa esses comportamentos, né? A intelectualidade, mais do que nunca, está presente. Temos acesso às informações de todas as formas, mas também os vícios morais ainda persistem por aí. Por isso que é importante, então, que a gente busque progredir, elevando os sentimentos humanos, para que possamos lapidar, então, esses nossos defeitos, essa nossa imperfeição moral, e possamos converter os nossos vícios nas virtudes. Para isso, então, precisamos nos elevar e nos comprometer com a mensagem do Evangelho de Jesus. Diz Lázaro: digo apenas atividades porque o gênio se eleva de repente e descobre por si só horizontes que a multidão somente mais tarde verá, enquanto que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos brilhante. Submetei-vos aos impulsos que devemos vos dar. Obedecei à grande lei de progresso, que é a palavra de vossa geração. Assim, Lázaro está nos alertando para a busca do equilíbrio no progresso, então, do nosso progresso intelectual e moral, e da necessidade de trabalharmos em prol do nosso progresso individual e do progresso coletivo, como humanidade e como sociedade. E ele diz aí: ai dos espíritos preguiçosos, ai daqueles que cerra o seu entendimento. O létago não pode ter toda a resistência orgulhosa, né? Cedo ou tarde terá de ser vencida. Então, bem-aventurados que são brandos. Será preciso, então, portanto, que a gente não fique parado à beira do caminho. Porque quando ficamos parados, sentados à beira do caminho, o mundo passa. E o mundo progredindo e nós não progredindo, nós ficando parados, por conseguinte, ficamos atrasados. Nos atrasamos em relação à humanidade como um todo. Por isso que ele diz que o preguiçoso, ai daquele preguiçoso, daquele que não trabalha pelo seu melhoramento e não acompanha, então, o caminho, né, ou a marcha do progresso. Precisamos, sim, trabalhar e andar junto com nossa sociedade. E quem sabe, fazendo um pouco para estar à frente, como fizeram aqueles espíritos de luz de que falamos no início, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçalufo, Senhor Mariano, Chico Xavier, Kardec e tantos outros que estão seguindo mais de perto o Cristo. Que nós também sigamos por este caminho.
Assim, para sermos resignados, precisamos aprender a não lamentar a nossa sorte e aceitar com submissão e paciência os sofrimentos da vida que a providência divina nos proporciona para o nosso progresso. Pelo que já entendemos do valor que representa o sofrimento no burilamento do nosso espírito, nas ações corretivas do nosso orgulho e na colheita, não? Então, da boa semente, do bom fruto dos nossos esforços. Nada acontece por acaso, diz a doutrina espírita. Onde mais dói é justamente o local onde mais precisamos aplicar o remédio para o nosso corretivo e a nossa cura moral, física ou espiritual. Quando assim não aplicamos a resignação, desperdiçamos a momentos salutares e oportunidades ímpares para nossa ratificação das nossas falhas. Então, como agir? Manter a paciência, por mais demorada que pareça. Render obediência aos imperativos que possam nos contrariar as preferências, seja no trabalho ou em casa. Aceitar as incompreensões dos entes mais próximos, nas horas mais amargas, sem esboçar quaisquer reações de revolta. E é justamente aqueles que estão mais próximos de nós que proporcionam as nossas experiências mais profundas no nosso processo de reflexão e de evolução. Submeter-se, então, ao despotismo e à rispidez das criaturas agressivas que surjam ao nosso convívio. Mantenhamos calmos, não vamos nos envolver com aquela briga de trânsito se não é conosco. Temos o nosso exemplo de mansuetude, sempre que possível. Renunciar ao que não podemos possuir, mesmo sendo algo que há muito desejamos. Aí temos que diferenciar o que é necessidade e o que não é. Se é desejo, se é vontade de ter algo por ambição ou por necessidade. Que a gente possa avaliar essas coisas. Porque, por certo, o que necessitamos, Deus nos concede. Lembremos dos ensinamentos de Jesus. Olhai os pássaros do céu, que não plantam e não tecem, né? Mas o Pai os sustenta. Conformar-se com os sacrifícios que devemos fazer nas horas de escassez financeira. Por certo, agora, depois da crise da saúde que estamos enfrentando, poderemos enfrentar um período de escassez e dificuldades financeiras. Assim como no momento é época de estarmos resignados com os sofrimentos da doença, talvez, né, em breve tenhamos que nos resignar com certas dificuldades financeiras de emprego. Então será o momento de exercermos uns para com os outros a caridade, o amor ao próximo e o comprometimento com a busca de soluções para o bem e o progresso de todos. Pois o progresso material também é necessário, porque estamos no mundo, o homem no mundo. Quando trabalhamos para o progresso deste mundo encarnado, estaremos trabalhando também para o progresso do universo, para a obra de Deus. Mas sem esquecer que o verdadeiro sentido é o do crescimento espiritual, o trabalho do progresso do espírito. A esse, sim, devemos dispensar os nossos maiores esforços. Não reclamar de quem quer que seja nas épocas de crise social, política e econômica. Outro conselho importante para refletirmos. Consolar-se em preces profundamente sentidas, com a esperança de que a providência divina suprirá as nossas necessidades na hora determinada. Recorrer à sustentação vibratória dos amigos espirituais pela leitura evangélica e pelo estudo doutrinário nas reuniões do Evangelho do Lar, nas reuniões da Casa Espírita, mesmo à distância.
quando renovamos nossas forças para resistir aos embates que a vida nos proporciona. E já encerrando, chegando para o final, as expressões de obediência e resignação nos elevam a alma, como forças de grande impulso transformador, ampliando nossa capacidade de amor a Deus e de seguir a Jesus, e de difundir entre os homens a fé, a esperança e a consolação. Com elas, valorizamos as nossas provas e completamos nossos resgates. Sem elas, repetiríamos oportunidades de progresso e dos nossos ajustes individuais e coletivos. Assim, encerrando, diríamos aos irmãos: irmãos, sigamos, portanto, estudando, compreendendo e vivenciando o quanto possível os ensinamentos e as virtudes do Evangelho de Jesus e dos postulados da nossa doutrina espírita. Dentre tantas as virtudes que nos ensinam e nos trazem esses postulados, a obediência e a resignação, o tema de hoje, para que nos tornemos, assim, pessoas, espíritos brandos, mansos e pacíficos, e assim possamos herdar a terra regenerada e sermos dignos de sermos chamados filhos de Deus, conforme nos ensinou o Mestre Jesus. Gratidão ao irmão Walter pela oportunidade, gratidão a todos aqueles que estiveram conosco no nosso Evangelho de hoje. Saúde e paz, e que Jesus nos ilumine. Muito obrigado a todos. Nós é que agradecemos, Iraci. Você me fez remeter o meu pensamento a uma cena de um filme do Chico Xavier, em que, num determinado voo, enfrentando as turbulências, ele se aproximou do desespero. Aí o Emmanuel apareceu para ele e falou com ele assim: Chico, calma. Ele: mas eu vou morrer. Aí o Emmanuel virou para ele e falou assim: mas morre com a educação. Na realidade, não é morre com a educação, gente. É o que o Iraci falou. Enfrenta com resignação. Quantos momentos de turbulência o Evangelho fala o quê? Não murmurar. Porque, às vezes, a gente não faz aquele escarcéu, mas a aceitação íntima está falhando. E a gente, o murmúrio, o que é? É essa reclamaçãozinha baixa. O que é? Falta de aceitação, falta de entendimento. E se tem falta de aceitação, falta de entendimento, é tudo aquilo que o Iraci muito bem nos trouxe. Este murmúrio é a falta da resignação. Aquela que está lá dentro, ó, que o Iraci explicou. Está dentro do coração. Tá? Eu não sei quem é o autor da frase, mas eu gosto muito dela, que diz o seguinte, que aquele que cumpriu pena permanecerá preso. Ou seja, ele entendeu como se fosse um castigo. Ele não absorveu. Ele não usou do que o Iraci falou da resignação. Mas, aí continua a frase, aquele que não cumpriu pena, olha a aceitação, conhecerá a liberdade. Então, meus irmãos, aquela frase, bendita dor. Vamos passar agora para a fluidificação das águas.
rogando a Deus Pai Todo-Poderoso, ao Mestre Jesus, a toda espiritualidade amiga, pedindo para que, neste instante, sejam depositadas em nossas águas os remédios de que estamos carentes. O remédio para o nosso corpo físico, o remédio para as nossas imperfeições morais, as doenças do nosso corpo fluídico, do nosso espírito. Que estas águas nos sirvam a nos lavar, nos purificar, deixando-nos livre das nossas mazelas, das nossas imperfeições. Pai, que esta mesma bênção possa ser direcionada a todas as águas do planeta, levando aos nossos irmãos, onde quer que estejam, este mesmo remédio regenerador, este mesmo bálsamo. Que assim seja. Passamos agora ao momento em que as vibrações, as orações de cada um, a fé, aquele que se dispõe caridosamente a doar de si estes bons fluidos. Vamos então, trazendo às mãos estas boas energias, rogar ao Pai o acréscimo das bênçãos e luz que Ele permite. Levemos juntos a todos aqueles irmãos que se encontram necessitados, carentes, em sofrimento diante de suas provas. Pai, que possamos abraçar e tocar os corações de todos estes irmãos, sejam eles aqueles que nos rogam preces, sejam eles aqueles que se nos apresentam na condição de obsessores. Que possamos indistintamente abraçá-los. Pedimos também por todos aqueles que têm seus nomes anotados em nosso caderno de prece. Pedimos pela espiritualidade amiga, verdadeira proprietária deste trabalho e que nos permite sermos úteis. Eu os convido para, neste momento, no íntimo de nossos corações e pensamentos, elevarmos a Deus as nossas preces, os nossos louvores e agradecimentos, enquanto recebemos o passe. Deus Pai Todo-Poderoso, nós lhe agradecemos por todas estas boas energias que nos renovam. Agradecemos a todos vocês que estiveram pacientemente conosco, nos ajudando em sustentação, em vibrações. Agradecemos ao nosso irmão Iraci por mais este ensinamento que foi acrescentado a cada um de nós. Muito obrigado. Iraci, se você quiser fazer alguma consideração, eu já vou partir para o encerramento, a prece final. Gratidão pela oportunidade e que a paz de Jesus esteja em nossos corações e nós com Ele. Obrigado. Que assim seja. Meus irmãos, lembrando que amanhã nós teremos a participação do nosso irmão Elber Jerônimo de Santi, no Evangelho das 9 horas. No domingo, nós teremos o Estevão Lee, lá da Casinha do Pão, Sacramento. E na quinta-feira que vem, dia 3 de setembro, às 20 horas,
nós teremos uma palestra com Antenor, o professor Antenor, lá de Uberaba, também no mesmo canal aqui, no meu perfil, depois nós vamos colocar no YouTube. Lembrando que existe um canal da CESDA no YouTube, CESDA, Casa Espírita Seara Divino Amigo, e que todos os evangelhos, todas as palestras feitas até hoje estão lá. Acessem. Daqui a pouco a palestra, o Evangelho de hoje com Iraci, estará lá disponível. É só daqui a pouquinho. Vamos então encerrar com a maravilhosa prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, vós que sois todo o poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudarmos o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho, onde se refletirá a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja. Que a paz e a luz esteja com cada um. Jesus e muita luz. Fiquem com Deus e até amanhã. Iraci, só um instantinho. Por favor.